boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Ricardo em Viagens. Acompanhe comigo aqui sobre a Praça Americana do Brasil. Essa é a segunda praça da cidade, ela foi fundada em 1908, 1907, mais ou menos quando Anápolis foi criada realmente. Hoje ela fica no centro e vamos contar um pouquinho dessa história. Inclusive talvez seja uma das únicas praças que tenha avião de caça dentro do Brasil. Tem esse avião aqui, que é um avião da Força Aérea Brasileira, o Mirage, e a gente vai contar um pouquinho da história dele também. Acompanhe. A nossa história começa aqui bem na biblioteca Zeca Batista. Zeca Batista ele foi um coronel, um político da região aqui da década do início do século passado, do início do século XX. Ele tornou possível a cidade de Anápolis ser uma cidade, porque ela era um distrito de Pirenópolis. Esse prédio em si ele já foi várias coisas. Praticamente a cada prefeitura em Anápolis troca o prédio para algum tipo de serviço diferente, né? Nem sempre ele representou mesmo a biblioteca municipal. Outra coisa interessante é que essa praça aqui, na verdade, no início dela, no século XX, 1908, 1907, ela não foi feita para ser uma praça, né? Ela foi feita simplesmente para ser um cemitério municipal. Era uma área isolada da cidade, ela ficava ao norte de Anápolis na época. Com o tempo, como passou a ser dentro do centro da cidade, eles acabaram por tornar ela uma praça pública, né? Com esse prédio construído na década de 70, 80. Na sequência aqui na frente a gente tem o terminal de ônibus da Urban, o terminal central de Anápolis. Aqui a gente tem uma visão melhor do avião, do caça da Força Aérea Brasileira, do Mirage. Eu queria agradecer principalmente ao usuário Tirone Mariano do Instagram por algumas informações interessantes. Ele me disse aqui, me lembrou do cemitério que existia aqui no início do século passado. Antes de ter esse avião e ser uma praça, também tinha um parque que as crianças brincavam aqui na areia. Mas é claro, né, tudo evolui. Mais ou menos, vamos colocar em 2005, eles colocaram esse avião aqui da Força Aérea Brasileira. Esse avião é um avião caça Mirage de produção francesa, aqui no Brasil batizado de F-103E. A placa dele ali, né, a anotação AN4919, Força Aérea Brasileira. É um avião fabricado na França, que veio para Anápolis em 1975, 1980, e ele foi utilizado até o final de 2002, 2003, quando foi substituído por outros aviões. Uma das histórias interessantes desse avião foi que nosso piloto mais famoso de Fórmula 1, que é o Ayrton Senna, ele pilotou esse caça aqui quando esteve em Anápolis. Um vídeo que eu vou colocar junto desse vídeo aí na sequência. Assim que o jatinho de Ayrton Senna surgiu no céu de Anápolis, dois Mirages decolaram para uma demonstração de como é uma interceptação aérea. Os Mirages desapareceram no ar, mas voltaram de repente, dando um grande susto a Senna, que acabava de ser recebido pelos oficiais da base aérea. E para não se surpreender novamente, Ayrton Senna recebeu várias instruções sobre o avião e sobre o voo que se propunha em realizar. Depois de ouvir muitas explicações, ele vestiu a roupa de piloto da Força Aérea, fazendo lembrar os ases indomáveis do cinema. Ayrton Senna já está pronto para o voo, só que aqui ele não vai comandar. Senna está ocupando o assento traseiro do Mirage, que será pilotado pelo Tenente Coronel Cortes. Após a descida, Senna estava meio abatido, mas revelou que algumas daquelas manobras foram feitas por ele. Mas quando eu fiz duas passagens, que eu estava com o comando da aeronave, então você mentalmente está mais ligado à coisa, então a sensação é maior porque eu estava realmente com a aeronave na mão, fazendo curva fechada, vindo no mergulho, passando aqui em cima, depois sair subindo, fazendo um roll. Então foi mais emocionante naquele momento que eu estava com a aeronave na mão, fazendo acrobacia. Há 100 anos atrás, nós tivemos um combate entre as tropas legalistas e a coluna Prestes, bem nessa região aqui.
Não foi um combate que durou muito, mas era próximo à cidade. Uma pessoa que faleceu na cidade por conta dos barulhos dos tiros aqui. A outra passagem foi no Morro da Capuava, que fica no norte da cidade. Isso aí é uma outra história que a gente pode contar mais pra frente. Então é um pouco das histórias que tem dessa região aqui. Aqui um pouco mais do caso da Força Aérea Brasileira aí, do Mirage, para vocês terem uma visão do outro lado, né? Agora nós vamos atravessar aqui e ir para a parte da estação ferroviária de Anápolis. A estação ferroviária de Anápolis, ela foi fundada em 1935, na extensão da ferrovia que vinha de Minas Gerais para o estado de Goiás, ligava São Paulo. Esse lugar aqui é um lugar cercado de controvérsias. Em 1999, 98, não me lembro exatamente qual ano, a prefeitura resolveu conceder à TCA, na época, a construção de um novo terminal. Ao invés de se pensar que terminais deveriam ser em pontos diferentes estratégicos da cidade, a prefeitura resolveu construir e conceder à TCA a construção bem nesse espaço que hoje tem esse ônibus estacionado. Só que isso encobriu a estação ferroviária, o que foi considerado um crime contra o patrimônio histórico de Anápolis. A estação ferroviária em si, ela não tem muita coisa para se ver, mas ela é uma estação bem conservada, se você for analisar pelos contextos históricos gerais. A gente pode analisar aqui, a gente está dentro da estação, ela continua bem conservada. Até teve uma reforma ampla aqui nos últimos tempos. No fundo ali nós temos uma imagem que mostra bem isso. Vou tentar destacar ela aqui para vocês. Temos uma imagem que mostra como era utilizada essa estação antes. É que o final da controvérsia, ela se deu que a empresa ela foi responsável por ter que destruir o que ela havia construído de terminal, por justamente encobrir a estação ferroviária. Mas assim, analisando o contexto de forma geral de transportes coletivos, eu já fiz um trabalho sobre isso na faculdade há uns tempos atrás, há uns anos atrás. Mais interessante do que ter terminais é ter estações de eixo, né, que cruzem a cidade, para que uma cidade tão grande não dependa só de um terminal central. É um pouco implantado na cidade hoje esse conceito, e a estação ferroviária permanece aqui no local dela, como ela foi construída na década de 30. Bom, com essa vista aqui do avião, rumo ao futuro aqui, encerramos então esse vídeo. Peço aí para te curtir, dar o like, curtir no Instagram aí no IGTV. Se gostaram, deixe seu comentário e aproveitem. Vamos conhecer nossas cidades, vamos andar no mundo. Viver é muito melhor do que sonhar. E com essa mensagem positiva que eu encerro mais esse vídeo aqui no meu canal.